Tem um ego em que as pessoas dizem você é incrível, você é inteligente, você é talentoso. Por que isso não é Porque bom, né? os egos precisam ser alimentados. Então, e se pudermos encontrar algo que saia desse processo e mantenha o ciclo em andamento? Então, se o gatilho é alguém dizer, essa é uma ótima ideia, e o comportamento é que eu fico com o peito todo inchado, tipo, sim, é uma ótima ideia. Essa recompensa que vem na forma de entusiasmo, isso precisa ser alimentado. Então, preciso de mais elogios ou de mais pessoas dizendo, essa é uma ótima ideia, ou terei mais ideias excelentes. Isso é muita pressão, sabe? Para o ego se manter dessa forma. E o que eu descobri foi que podemos, de fato, sair desse processo e encontrar algo que seja mais gratificante. Portanto, isso está relacionado aos hábitos. A única maneira de mudar os hábitos é atualizar o valor da recompensa. E há duas partes na atualização do valor da recompensa, mas é útil entender como elas são configuradas em primeiro lugar. Pense, muitas pessoas estão tentando perder peso, por exemplo. E talvez elas estejam na meia-idade e seu metabolismo já não seja o mesmo de quando tinham 6 anos. Mas pense em todas as festas de aniversário que elas iam e nas quais associavam bolo e sorvete a presentes, diversão, amigos e tudo mais. Assim, somente cria esse hábito de que o bolo e o sorvete têm um certo valor e temos uma parte do nosso cérebro chamada córtex frontal orbital que, na verdade, armazena toda essa hierarquia de valores de recompensa. Portanto, quando nos apresentam um bolo, é o nosso cérebro de 6 anos que diz isso é ótimo. Quando estamos em nosso corpo de 40 ou 50 anos, é como se disséssemos, meu metabolismo, podemos diminuir um pouco o ritmo desse bolo? E não podemos usar o nosso cérebro pensante, a parte pensante do nosso cérebro, que é a parte mais jovem e mais fraca do cérebro de uma perspectiva evolutiva, para superar o corpo sentimental, porque essa parte antiga do cérebro diz, isso é ótimo, faça isso. Mas, na verdade, é apenas nosso cérebro de 6 anos de idade em nosso corpo de 40 anos, e isso é problemático. Portanto, essas coisas são criadas e estabelecidas, e a única maneira de mudar esses hábitos é fornecer ao nosso cérebro informações precisas e atualizadas agora. Como o quê? Bem, literalmente prestando atenção aos resultados do comportamento. Vou lhe dar um exemplo de alguns dos trabalhos científicos que realizamos. Trabalhamos muito para ajudar as pessoas a pararem de fumar, por exemplo. E uma das primeiras coisas que fizemos em um dos nossos primeiros estudos aqui foi fazer com que as pessoas prestassem atenção enquanto fumavam. Então, estou pensando em um cara que estava fumando há 40 anos, certo? Então, um maço por dia durante 40 anos, isso dá 20 cigarros por dia. Calculamos isso e ele havia reforçado esse ciclo de hábitos 293 mil vezes. Oh, meu Deus, de fumar cigarro? Sim, fumando um cigarro. Quase 300 mil vezes. Portanto, esse é um hábito bastante arraigado para ele. Então dissemos, ok, preste atenção enquanto fuma. O que isso significa, preste atenção? Qual é o atenção? gosto? Qual é o cheiro da fumaça? E todas essas coisas, certo? Preste realmente atenção ao processo neste momento para dar ao cérebro informações precisas e atualizadas e diga, isso é realmente bom? Não seu cérebro de 13 anos que estava se rebelando ou tentando ser descolado, ou o que quer que seja, que depois se tornou um hábito e você simplesmente fuma. Você não paga e a maioria das pessoas está olhando para o celular enquanto está fumando. Elas não estão prestando atenção. Bem, ele prestou atenção. Estou pensando em alguém que acabou de descrever isso muito bem, que disse, tem cheiro de queijo fedorento e gosto de produtos químicos. Que nojo. Quando ele prestou então atenção. Eles começam a perceber. Espera um pouco, cigarros realmente têm um gosto nojento. Eles não têm um gosto certo, bom. E é por isso que os cigarros eletrônicos têm sabores, certo? Para mascarar. E agora é mais viciante, né? Meu irmão deve ter fumado por uns 20 anos por aí. Eu não devo dizer que eu não tô levando crédito, mas eu tentei fazer com que ele parasse de fumar por 20 anos. E ele finalmente parou de fumar. Ótimo, ganhamos. E ele começou a fumar vape. E aí ficou com todo aquele papo de tipo, é melhor pra você, isso e aquilo, mas a gente pode ver que continua sendo muito viciante, né? É, a nicotina. E continua no vício. Então, voltando à história, esse cara começou a prestar atenção, vendo que o gosto do cigarro não era muito bom, e ajudou seu cérebro a obter essas informações precisas e atualizadas que dizem, o valor da recompensa de fumar não é tão grande assim, o que, na verdade, abre espaço para o que eu chamo de uma oferta maior e melhor. Vou dar outro exemplo. Um rapaz que veio à minha clínica, que foi encaminhado para mim por causa de um transtorno de ansiedade. E ele chegou e, na verdade, parecia bastante nervoso quando entrou pela porta. E quando fiz seu histórico, descobri que ele tinha um medo tão grande de dirigir que tinha pavor de sofrer um acidente de carro na estrada, que mal conseguia... Basicamente, ele se isolava em sua casa. Portanto, apenas para dirigir alguns quilômetros até minha clínica já era difícil para ele. Outra coisa que notei nele foi que ele estava muito acima do peso, certo? Então, para ele, a primeira coisa que precisávamos fazer era mapear quais eram seus hábitos e quais eram seus ciclos de hábitos. E descobrimos que ele tinha esse hábito de ter medo das coisas. Ele deu um exemplo de quando saiu para jantar com a namorada e teve o seguinte pensamento. Talvez eu seja alérgico a peixe. Eles estavam em um restaurante de sushi. E ele ficou muito assustado. Seu cérebro racional estava dizendo, você não é alérgico a peixe. E ele sabia disso racionalmente, mas seu corpo sensível dizia, vamos sair daqui. E eles tiveram que sair.